Deputado Nilson Leitão, pela liderança do PSDB, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu fico preocupado quando vejo o posicionamento do Partido dos Trabalhadores em defesa tão forte de um governo como o Maduro, que realmente se mistura um pouco aí o papel da presidente da República. A presidente Dilma, ela pode até ideologicamente gostar do modelo do governo da Venezuela, mas o Brasil é um país democrático com as suas definições na Constituinte muito clara. Ela não pode impor a sua vontade, o seu gosto pessoal, apesar dela querer fazer a mesma coisa com o nosso país. É lamentável o PT aplaudir o papel do Maduro, o que ele tem feito com a Venezuela. Eu não posso querer admitir que esses mesmos que estão defendendo esse posicionamento do governo Maduro, que eles gostariam de ver esse mesmo movimento da presidente Dilma com os brasileiros. Imagina daqui uns dias a presidente Dilma mandando prender prefeito porque é contrário ao partido dela. Onde nós estamos chegando? É um absurdo. Ou o PT se veste de vez desse sentimento comunista e de ver que o patrulhamento e a forma da ditadura que Maduro exerce na Venezuela, se quer esse mesmo modelo para o Brasil. Deve constranger, inclusive, muitos deputados do PT que não concordam com esse comportamento. Está na hora da presidente Dilma rever seu comportamento. Mas eu venho aqui também, senhor presidente, falar de um assunto importante que foi criado lá atrás, inclusive, por o nosso querido Pézaro, de São Paulo, que é o FIES. Nós apresentamos há poucos dias uma proposta para ampliar o prazo do FIES. Mas o que a gente vê aqui na contramão é o governo brasileiro tentando acabar com o FIES, tirando a oportunidade de centenas e milhares de jovens brasileiros que querem ter a universidade, que não tem espaço na universidade pública e vai procurar privada financiado e vai pagar no futuro. Não é nada gratuito. Foi uma conquista sem tamanho, mas o discurso do governo é apenas o discurso. A prática do governo com a juventude brasileira é exatamente ao contrário. O FIES é talvez mais um assunto, mas nós temos aqui alguns números que preocupam, senhor presidente e senhores deputados. O Brasil de Dilma é recordista em homicídios entre os jovens. O mapa da violência da Anistia Internacional contabilizou que o Brasil está caminhando para 60 mil homicídios por ano. São pelo menos 30 mil assassinatos de jovens entre 15 e 29 anos. É como se cada 2 dias derrubassem um avião lotado de jovens. Na minha cidade de Sinop, lá em Mato Grosso, um jovem de 21 anos, chamado Eric Severo, filho de amigos meus de infância, estudante de medicina em Santa Catarina, foi brutalmente assassinado no dia 27 de dezembro de 2014. Esse rapaz não teve a chance de se defender. Os criminosos estão presos, mas sabemos que por pouco tempo. Isso porque as leis penais do Brasil ainda beneficiam delinquentes, sentenciam a pena de morte às vítimas e seus familiares. Ele foi sequestrado para roubar uma caminhoneta desse moço e mataram ele amarrado e levaram o seu carro embora. Os pais de Eric enviou carta para todos os parlamentares dessa casa e também do Senado Federal. A Constituição Federal proíbe a pena em caráter perpétuo ao condenado. É isso que eu quero como parlamentar e vou responder aos pais dos estudantes. Eu acho que chegou a hora dessa casa rever as leis de execução penal. Chegou a hora de termos a coragem, quem sabe até, de provocar através da sociedade uma nova constituinte para discutir isso. O governo brasileiro e os governos dos estados não estão conseguindo combater. A cada 10 boletins de ocorrências nas delegacias, 7 são de menores.
O ano que vem poderá ser 8%. Daqui a pouco tempo, 100% dos crimes são usados por menores, porque a nossa lei acaba cobertando isso. Está na hora dos direitos humanos começar a enxergar os direitos humanos das vítimas. Chegou a hora do Brasil entender que o sistema brasileiro não consegue vencer isso. A carta entregue pelos pais desse jovem lá de Mato Grosso é apenas um exemplo daquilo que está acontecendo nesse momento em vários lugares do Brasil, em cidades pequenas, médias, grandes e favelas. A violência do Brasil não pode mais ser apenas assistido pela televisão. Nós não podemos ficar aqui assistindo com cara de paisagem. Não é apenas com o discurso que poderá acontecer com meu filho, ou com a minha irmã, ou com a minha mãe. Não é não. É com todos os nossos irmãos brasileiros. E muitos não brasileiros que vêm fazer turismo no Brasil e sofrem essa violência exacerbada. O Brasil é um país violento, sem punição, sem prevenção. Eu quero aqui propor a essa casa um debate permanente, mas de forma séria, não poético, não ideológico, mas do Brasil real. O Brasil que está assistindo todo dia os nossos jovens morrer. Eu citei aqui, é como se 2 aeronaves lotadas de jovens caíssem a cada 2 dias e matassem todos eles. Nós vamos continuar assistindo isso e vendo o que está passando no programa da televisão. Mas o pior, senhor presidente, o que mais nos assusta, no primeiro mandato da presidente Dilma, o insignificante orçamento do Ministério da Justiça. Esse ministro da Justiça, que ao invés de ficar preocupado em reunir com advogados do Petrolão, deveria estar preocupado em combater e prevenir e talvez trabalhar mais com a segurança preventiva das nossas fronteiras, que entra droga de carriola, de charrete, de bicicleta, porque não tem segurança nenhuma. Revela um descaso do governo da segurança pública. Os recursos destinados à custódia e reintegração social ao cargo do Fundo Penitenciário Nacional, por exemplo, foram apenas de 563 milhões. 563 milhões significa apenas 2.000 funcionários apaziguados, apadrinhados, que estão aí no serviço do governo federal em cargos de confiança. 2.000 funcionários que ela manda embora, ela já dobraria o valor disso para tentar trabalhar um pouco mais com a segurança pública. Sendo 75% desses pagamentos refere-se a compromissos assumidos anteriormente, então não foi gastos no ano. Eu quero aqui alertar que essa insegurança que o Brasil vive não tem mais apenas a insegurança nos grandes centros. Isso está acontecendo no país inteiro e convoca a sociedade para poder ver um alerta de que os brasileiros, em mais de 80%, já apoia algumas coisas pelo exagero, como a prisão perpétua, e alguns já estão falando em pena de morte. Se tivesse a prevenção, tivesse o trabalho de um governo decente, não chegaria a esse ponto. Os pais de Eric e outros pais brasileiros choram pela ausência e pela covardia de um governo omisso com a segurança pública e de cuidar dos nossos jovens de forma preventiva. Era isso, senhor presidente.